A palavra ética vem do grego éticos, que significa modo de ser ou comportamento. A palavra moral, por sua vez, deriva do latim mores, que significa costume. Isso demonstra que ambos possuem um sentido bem próximo. A moral pode ser entendida como um conjunto de comportamentos que são aceitos, esperados e incentivados pelos indivíduos de uma sociedade, abrangendo toda uma série de crenças, normas e valores que determinam esses comportamentos e definem o que está certo e errado, o que é bem e mal no âmbito do convívio social. Resumidamente, podemos dizer que moral é o conjunto de normas que orientam o comportamento humano em uma comunidade ou cultura. A moral pode variar de acordo com o local e com o tempo. Algo ou alguém pode ser imoral quando nega ou afronta as convenções morais. Já algo ou alguém é amoral quando não tem senso do que seja amoral, ou seja, a questão moral para esse indivíduo é desconhecida, estranha e, portanto, não leva em consideração preceitos morais. A ética pode ser entendida de duas formas diferentes. A primeira forma se refere ao estudo do que é a moral, como ela se fundamenta e como se aplica. Portanto, a ética reflete, questiona e tenta compreender os valores morais, fazendo com que o indivíduo haja não só por educação, hábito e tradição, e sim pelo seu intelecto e suas convicções. Basicamente, a moral responde à pergunta: o que devemos fazer? E a ética responde: por que devemos fazer isso? No segundo significado, a ética é tida como as normas de valor moral presentes no indivíduo ou em um agrupamento que pertence a uma sociedade. Por exemplo, uma pessoa tem determinados valores morais que formam a sua ética. Dessa forma, pode haver a ética de um indivíduo, a ética de uma empresa, a ética de uma profissão, etc. Outro exemplo é que uma sociedade pode ter como moral os valores X, Y e Z, mas uma pessoa pode ter em sua ética apenas X e Y. Nessa definição, ética tem praticamente o mesmo significado de moral, sendo a ética algo mais individual e a moral algo mais coletivo. Por exemplo, João teve uma atitude antiética ao furar a fila do banco. No Brasil, é imoral ter mais de uma esposa. Juntando um pouco dos dois significados, podemos dizer que a principal diferença entre ética e moral consiste em que a ética é um posicionamento pessoal e racional em relação ao conceito determinado por um grupo. A moral é o próprio conceito em si, que é definido em um grupo ou em uma sociedade. Para Aristóteles, agir com ética é essencial para alcançar a felicidade. A felicidade seria uma vida de virtudes, sem pender para os extremos. Portanto, a moral é concebida como a busca da felicidade. Ser moral é sinônimo de aplicar o intelecto para descobrir os meios para se alcançar a vida plena, feliz e globalmente satisfatória. Será, portanto, através da racionalidade e da cautela que o indivíduo será conduzido ao máximo de felicidade. Alguns exemplos envolvendo ética e moral. Seria moralmente correto ajudar uma pessoa que está com problema no seu carro em um percurso de uma rodovia praticamente no meio do nada. Mas a sua ética pode dizer que você não precisa fazer isso, já que não é sua obrigação. Em 1950, os Estados Unidos viviam um momento de forte segregação racial. Brancos e negros não tinham os mesmos direitos e não podiam conviver nos mesmos ambientes. Nos ônibus, por exemplo, pessoas negras eram obrigadas a ceder o seu lugar caso uma pessoa branca não tivesse onde se sentar. Isso tudo acontecia dentro da lei, ou seja, fazia parte da moralidade do país e, portanto, era algo considerado moral. Porém, depois de atos como o de Rosa Parks, que se recusou a ceder o seu assento para um branco, essa moralidade passou por uma reflexão ética, chegando à conclusão que a segregação racial era algo errado. E assim surge uma nova moral, como forma de se adaptar à ética da grande maioria das pessoas, que agora passaram a pensar a segregação racial como algo imoral.